O Segredo das Joias é um filme de 1950, dirigido por John Huston, estrelado por Sterling Hayden, Lewis Calhern, Gene Hagen e James Whitmore. Recentemente libertado da cadeia subcondicional, o lendário ladrão Doc Riedenschneider, bancado por Alonzo Emmerich, um advogado corrupto, reúne um pequeno grupo de criminosos veteranos no meio oeste para um grande roubo de joias. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 235 da lista. A gente tem aí mais um filme de crime. Eu acho bem curioso que nesse elenco, nesses 4 nomes principais, não tem o ator que faz o Doc Riedenschneider, que é o Sam Jaffe, que eu acho bem curioso, porque pra mim, em ordem de importância aí de personagens do filme, eu colocaria ele em segundo. Eu entendo que ele não é o protagonista, mas eu acho que ele é quase, sabe? Eu acho que ele tá muito perto de ser o protagonista do filme. Eu acho muito bizarro o nome dele não tá entre os 4. Mas bom, a sinopse meio que conta a história assim, o relevante pelo menos da história, né? Curiosamente o protagonista não é citado nessa sinopse, mas o protagonista do filme, que é o personagem interpretado pelo Sterling Hayden, é o Dix Handley. E o Dix, ele é um desses criminosos chamados para fazer esse grupo, né, esse pequeno grupo para fazer o roubo das joias. Ele é meio que o capanga, assim, sabe? Ele é o cara pra ser meio que o fortão, o capanga genérico, sabe? Enquanto todos os outros têm uma habilidade, ele é só bruto. E essa é a função dele ali no grupinho do roubo, né? Então, o Riedenschneider é o cara que... ele idealizou todo o roubo, então ele tem o plano. Ele vai junto. Não é daqueles que... embora ele seja mais velho do que todos os outros, ele não é daqueles também que, tipo... eu montei esse plano, vão lá. Ele vai junto. Mas ele é o cara que tem todo o plano idealizado e que ele montou antes de ser preso e acabou sendo preso por conta de um outro roubo, e esse tava lá planejadinho, e aí ele agora saiu e ele quer fazer esse antes de ir embora, e aí ele, né, precisa de financiamento porque ele acabou de sair da cadeia, ele não tem dinheiro, então ele vai até um cara pra tentar conseguir dinheiro, aí o cara sugere outro cara, que é o advogado, e aí ele monta esse grupinho que tem ele, o Dix como ali o fortão, um cara que é especialista em arrombar cofres e um motorista, e é isso o grupo, apenas. É bem minimalista, assim. E eles vão roubar o cofre de uma loja de joias. E aí, né, é pra ser esse plano. O plano deles é todo sobre eles ficarem com a maior parte do dinheiro. Eles, no caso, o Doc e o advogado vão ficar com a maior parte do dinheiro, porque o Doc montou todo o plano. O advogado vai vender, vai ser o responsável por vender e foi o responsável por financiar, ou pelo menos deveria ter sido. No final das contas fica meio... tem uns problemas aí envolvidos. Eu não vou contar tudo o que acontece no filme também, embora acho que não seja muito um filme de mistério. É um filme muito de crime, mas não é propriamente um filme de mistério, né? E aí, enfim, eles fazem esse roubo e aí, sei lá, problemas acontecem, né? Porque senão não tem um filme, né? Se nada de errado acontecer, não tem um filme. O filme foi baseado num livro de 1949, então só um ano antes, era um livro bem recente, escrito por W.R. Burnett, que é, se eu não me engano, o mesmo autor do Little Caesar, que virou filme também, que saiu aqui como Alma no Lodo. É um filme bem antigo já, é meio que um dos primeiros aí dessa onda de filmes sobre crime que Hollywood fez, ainda lá atrás, antes da censura. Justamente a censura veio em parte motivada por esses filmes, né? E agora, como eu comentei já em alguns vídeos recentes, aqui nesse final dos anos 40, começo de 50, o gênero do filme de crime tá voltando, né? É uma coisa que a censura foi muito forte contra, era um gênero de filmes que estava muito em alta. E aí, de novo, é uma das motivações da censura ter sido criada, a censura do cinema ter sido criada, é porque eles estavam com receio desses filmes que algumas pessoas enxergavam como glorificando a vida de criminoso. Isso estava sendo um problema. E eu acho engraçado a gente ver essa época em que a gente ainda tem censura, a censura ainda não acabou, mas ela já tá perdendo força a um nível que esse tipo de filme, que foi um motivador tão forte pra censura surgir, tá voltando com tudo, né? Porque a gente já viu, esse deve ser o terceiro que a gente vê aqui, né? Sem contar todos os outros que não estão na lista e a gente não tá vendo, né? Então é um gênero de filme que realmente estava bem alto aqui nesse período. E aí eu separei de curiosidades umas coisas interessantes que
E o Ben Maddow, que foi um dos roteiristas do filme, disse em algum momento numa entrevista que muito do poder do filme tá nos atores. E ele fala sobre como não eram atores famosos e não é um filme assim de alto nível, de muita responsabilidade, sabe? Não era uma superprodução. E como isso, colocar essas pessoas que eram pequenas num filme que também era pequeno, ajudou muito a todo mundo querer dar o máximo de si pra mostrar relevância, sabe? Eram pessoas tendo uma oportunidade ali, então elas queriam dar o máximo de si pra mostrar que elas eram capazes de bancar algo maior do que o que elas estavam fazendo nesse momento. Eu acho que o Sam Jeff é o único ator aqui que a gente já viu antes, pelo menos é o único que me bateu como familiar. Não que a gente tenha visto ele muito. Dando uma olhada aqui, a gente viu ele no Gunga Din. O Sam Jeff fez Gunga Din. Eu lembrava muito do nome. Eu nem sei dizer que papel ele fez naquele filme, porque eu não lembro, faz bastante tempo. Mas era o único nome familiar pra mim. Os outros ninguém eu conhecia. Mas me chama muita atenção essa ideia deles falarem sobre como o elenco é o ponto forte do filme. E aí pra isso eu já preciso fazer um comentário aqui que eu normalmente deixaria pro final. Mas é que eu acho, em especial, o protagonista um péssimo ator. Pelo menos nesse filme. Se ele fez alguma outra coisa que ele tá melhor, aí eu não sei. Mas nesse filme, ele é péssimo. Eu dei uma olhada por alto aqui, a gente vai ver filmes com ele ainda. Mas esse é o primeiro, realmente, filme que ele aparece. O Sterling Hayden. E eu acho que, em parte do problema, é o jeito como ele interpretou o papel, sabe? Eu quero acreditar, pelo menos, até por ele ter mantido uma carreira de atuação e atuado em filmes mais relevantes do que esse foi, pelo menos no momento de produção, né? Que toda a ideia é que não era um filme tão importante assim. Eu quero acreditar que, de repente, ele pensou, o cara é bruto, ele é meio burro, é só forte, então vou dar uma atuação X aqui pra ele. Só que eu acho que essa atuação X que ele deu é muito ruim. É muito ruim. Eu não acho que ele fez um cara burro, ele fez um cara meio caricato de um jeito esquisito, que não funciona porque o filme é super sério, sabe? O filme não tem humor em momento algum, então não dá muito pra você fazer um personagem caricato demais, sabe? E nossa, me incomodava demais. Em contrapartida, o Sam Jeff tá ótimo. Outros tão genéricos, assim, ok, sabe? Não tão propriamente ruins, também não tão propriamente bons. O Sam Jeff eu acho que tá muito bem e o Dix tá muito ruim. E como eu falei antes, pra mim, eles são os protagonistas do filme. O Dix primeiro, eu entendo, ele realmente é quem mais aparece, a história gira mais em torno dele. A gente tem detalhes da vida dele que a gente não tem muito da vida dos outros. Mas eu botaria o Sam Jeff em segundo nessa lista aí de protagonismo. Eu sei que essa lista, no fim, é meio burocrática, né? A ordem que os nomes aparecem não é necessariamente a ordem de importância das pessoas no filme, é mais o acordo que fizeram com os respectivos empresários e sei lá. Mas eu acho que o Sam Jeff tá muito bom. E aí ver os dois contracenando, o que eles fazem bastante no filme, é muito bizarro pra mim. Porque é um ator indo muito bem, e um ator indo muito mal. A cena, pra mim, fica péssima, sabe? Eu não acho que um ator bom salva uma cena em que ele tá contracenando com um ator muito ruim. Pra mim, pessoalmente, assistindo a cena, eu consigo analisar que ele tá bem. Mas a cena, pra mim, vira péssima, assim. Então, eu acho que a atuação é um problema bem grande nesse filme. Eu acho engraçado ter o roteirista falando que o forte do filme são os atores. Porque, de novo, é um muito bom, um muito ruim e o resto genérico, assim, né? Mas, enfim. Aparentemente, o Huston fazendo esse filme foi influenciado, eu quero acreditar que foi ele que disse isso, por filmes do neorrealismo italiano, como, por exemplo, Roma Cidade Aberta, Ladrões de Bicicleta. E, aparentemente, ele combinou elementos ali do naturalismo e do neorrealismo com o visual estilizado do cinema noir de Hollywood para fazer esse filme, né? E eu vou ser sincero, eu não enxerguei muito, não. Eu li isso aqui depois, né? Como eu já falei aqui outras vezes, eu pego essas curiosidades depois de já ter visto o filme, até pra não pegar spoilers e coisas do tipo. Então eu não assisti o filme com isso em mente pra tentar prestar atenção. Mas não vi assim, sabe? Eu não vi essa influência. O noir, sim, né? O filme nitidamente tem influência do cinema noir. Acho que, no fim, não sei se todo filme de crime tem, talvez seja exagero, mas boa parte, pelo menos, dos filmes de crime tinham essa coisa do cinema noir, né? De alguma coisa, né? Alguns elementos. Mas a coisa do neorrealismo eu não sei, eu não consigo enxergar, não. Mas, de novo, teria que ver de novo já com isso em mente pra tentar prestar mais atenção e ver se eu enxergo esses elementos, né? Tem coisa que, inevitavelmente, são
muitas coisas pra prestar atenção quando você vê um filme, né? E aí eu acho que tem algumas que numa primeira assistida podem passar batido, de repente tem que ver de novo. Enfim, um fato curioso é que quando o filme ficou pronto, o Louis B. Mayer, um dos donos aí da MGM, ele falou que o filme era um completo lixo, que era cheio de pessoas nojentas e feias fazendo coisas nojentas e que ele nunca atravessaria a rua pra ver um filme desse. É interessante ver isso sendo falado, sei lá, pelo seu próprio chefe, né? Tipo, a própria pessoa que bancou o filme. Não sozinho, né? Mas o filme é feito pela empresa dele. Mas se eu não me engano, a gente com certeza em algum vídeo aqui já falou sobre algum desses principais donos de estúdio aí, grandes produtores, alguma coisa assim, que falava que ele não gostava de filmes sérios demais, que ele não gostava de filme pesado, ele gostava de filmes felizes pra toda a família, que tinham finais felizes, ele gostava de filmes assim, que sei lá, as pessoas iam sentir um quentinho, uma alegria e iam sair do cinema felizes vendo. Eu acho que era ele, eu acho que era o Mayer que falava isso. Então realmente esse filme é o oposto de tudo que ele gostava, né? Mas é engraçado ver a ideia de uma pessoa produzindo filmes tão contra o tipo de coisa que ele gosta e sei lá, né? Mas é engraçado. O filme não fez um grande sucesso com o público. Arrecadou apenas cerca de $40 mil, o que, né, não era muita gente, aí filme arrecadando milhões. Não chegou a dar prejuízo, né, mas arrecadou pouco. Acho que de algum jeito, um pouco vem de marketing, porque marketing é sempre muito importante, principalmente nessa época. Mas acho que também essa ideia, não tem ninguém famoso no filme, né, não é um filme feito por pessoas famosas. O diretor era famoso, né, o John Huston já era uma pessoa a essa altura que, se eu não me engano, ele já tinha Oscar. Se não dois, pelo menos um. Eu acho que ele já tinha 2 Oscars aqui. O filme anterior dele que a gente viu aqui, que eu acho que deve ter sido realmente o filme anterior dele, porque não faz muito tempo, foi O Tesouro de Serra Madre, que foi um filme extremamente elogiado. Então vinha ali de uma alta na carreira, né? Um momento alto na carreira. Mas os atores, que no fim é quem as pessoas vão pro cinema pra ver, não tinha ninguém conhecido. Então acho que isso afeta, né? Dito isso, a crítica gostou bastante do filme, elogiou bastante. E o filme chegou a ser indicado a 4 Oscars. Ao melhor fotografia preto e branco, melhor ator coadjuvante pro Sam Jeff, que eu falei que eu também concordo que é quem tá melhor no filme. Melhor roteiro adaptado e melhor diretor. Não ganhou nenhum dos 4 prêmios. Porém, o filme também concorreu no Festival de Veneza daquele ano. E aí lá ele concorreu a melhor filme, mas não ganhou. Mas o Sam Jeff ganhou melhor ator no Festival de Veneza. O Festival de Veneza não separa por principal e coadjuvante. E o Sam Jeff ganhou o prêmio de melhor ator. Eu acho que ele tá muito bem no filme. Por um Festival de Veneza, eu fico curioso pra saber como que ele concorreu. 1950, como a gente vai ver aí nas próximas semanas, foi um ano assim de peso pro cinema americano, porque, quer dizer, na verdade a gente vai ver filmes que não são americanos também, não muitos. A gente já viu o Orfeu, a gente vai ver mais pelo menos um filme que não é americano também. Mas foi um ano de peso pro cinema aí. Então, acho curioso ele ter ganhado esse prêmio. De novo, ele tá bem, mas tem que ver com quem ele tava concorrendo, porque eu não sei se é pra tanto. E aí, bom, eu tô enrolando pra falar, mas um fato curioso sobre esse filme é que esse filme é um dos primeiros filmes com a Marilyn Monroe. E é muito engraçado porque o papel dela é minúsculo no filme. Ela tem, se eu não me engano, 2 cenas, 3. Se você quebrar bem, ela tem umas 3 cenas. 2 são meio que parte da mesma coisa. O nome dela só aparece nos créditos de encerramento, né? No crédito inicial, quando já mostra uma boa parte do elenco. Não tem o nome dela, porque ela não era relevante pra isso. Mas é engraçado que desde então, ela ficou muito famosa. E aí, se você olha hoje, todas as coisas desse filme são fotos dela, sabe? O destaque que esse filme tem em todo lugar é ela. O pôster do filme é ela. E eu fico bem curioso pra saber de quando é esse pôster que eu encontrei, porque não deve ser o pôster do lançamento original. Isso aí é uma pesquisa que ficou de fora. Mas com certeza não é o pôster do lançamento original. Mas tudo dá destaque pra ela. Você vai no Letterboxd, o pôster é ela, a foto, porque o Letterboxd bota uma foto em cima, né? De uma cena do filme. De destaque, é uma cena com ela. Mas, assim, a personagem dela é muito pequena no filme. E é isso, ela não era famosa. Uma das críticas da época que eu li é engraçado porque chama a atenção justamente dela, fala que ela chama a atenção no filme. O que eu entendo. É aquela coisa de... Ela não chama atenção porque ela é boa atriz, sabe? E eu não tô dizendo que ela não é boa atriz, mas nesse filme, o que ela faz não é nenhuma atuação grandiosa, sabe? E obviamente não é pela atuação dela que ela chama atenção, é por outros motivos. Ela em especial faz o papel de uma mulher que é pra ser sedutora, ela é tipo ela é a amante jovenzinha do advogado. Então, né, o advogado é esse cara muito rico e ele é casado e tudo mais. A mulher dele tá sempre na cama, tá sempre de cama. Então eu acho que ela deve ter alguma coisa que eu não lembro se o filme fala o que ela tem, mas ela não tem
ter a saúde boa, ela tá sempre de cama, e aí ele tem essa amante jovenzinha que é a Marilyn. Então o papel dela no filme é ser, tipo, meio menininha e ao mesmo tempo sedutora. É um papel que eu não sei dizer se já era clichê nessa época, porque eu não acho que a gente viu muito aqui, mas é um papel que se tornou extremamente clichê daí pra frente, né? Ela tem uma coisa que ela chama ele de tio, o que eu acho extremamente problemático e bizarro. A mulher chamar o cara com quem ela tá transando de tio. Até tem uma cena em que ele fala pra ela não chamar ele assim, mas ela continua chamando. E, enfim, é esse o papel que ela faz, sabe? É um papel extremamente clichê de novinha, bancada ali pelo sugar daddy dela. Essa falsa inocência em que ela meio que dá em cima de todo mundo, mas fazendo pose de coitadinha, sabe? É bem assim o personagem dela, que, de novo, tem muito pouco tempo de tela, aparece bem pouco, mas por conta do status aí que a Marilyn ganhou, não por causa desse filme, mas depois dele, por conta de projetos futuros aí, ela acaba sendo o destaque desse filme. Você vai atrás desse filme e tudo fala sobre ela. Enfim, já falei bastante, vamos dar uma olhada no que o livro fala desse filme. O próprio livro não dá muito destaque pro filme, é um desses de meia página, nem tem foto, nem tem nada. Então, o próprio livro já não dá muito destaque pro filme mesmo. O livro diz que o Huston conduz um ótimo grupo de atores, o que já falei que eu considero bastante discutível. E aí diz, incluindo Marilyn, que interpreta a amante desmiolada de um velho em um de seus mais importantes papéis em início de carreira. Não vi outros filmes dela antes desse, né? Eu não sei dizer exatamente qual foi o filme que fez ela ficar famosa. Eu já assisti alguns filmes da Marilyn na vida, em que ela é destaque, mas eu não sei qual foi o primeiro filme que daqui pra frente ela é famosa. Pra saber se eu vi, né? Mas eu acho curioso ele chamar ela de desmiolada, porque eu acho que o filme deixa bem claro que ela não é, e que é tudo falsidade. Tem uma cena em especial que bate a polícia na casa do advogado e ela tá lá, e a polícia começa a interrogar ela e interrogar o advogado e tudo mais, e aí tem uma hora que um dos guardas leva ela num quartinho, e ela começa a dar em cima do guarda de um jeito que pra mim deixa muito nítido que é tudo falsidade, e que ela não é nada burra e ingênua, e que tudo é pose pra arrancar dinheiro do cara. O que eu acho até bem interessante, eu acho que talvez um dos pontos fortes do filme, porque eu acho que é muito personagem em pouco texto, sabe? Em pouco texto, em pouca atuação, em pouca cena. Eu acho que é uma cena que, sendo muito curta, com poucas palavras, diz muito. E isso eu acho um ponto bem forte no geral. E eu acho que esse filme, ele tem alguns pontos assim. Esse filme tem uma coisa, o livro até destaca, sobre mostrar a vida privada dos bandidos que estão participando desse crime. Mas eu acho que ele mostra muito pouco, ele mostra muito do Dix, que é o protagonista do filme, mostra muito pouco dos outros. Então eu não sei se eu diria que o filme faz isso no geral. Ele faz isso com a pessoa que no fim é a menos interessante, porque, de novo, o Dix o ator já não é bom. Eu acho que o personagem não é bom também. Na minha opinião, o personagem não é bom também, então, sei lá. Aí é engraçado que ele diz, como na maioria dos filmes de Huston, a ênfase temática está nas alegrias e tristezas das relações masculinas, que é a mesma coisa que falam sobre os filmes do Howard Hawks, não é? O livro sempre destaca isso, e eu vejo outras pessoas falando. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando isso sobre o Huston. Acho que o livro é a primeira vez que eu vejo esse comentário sendo feito. Sobre o Hawks eu vejo na internet no geral, falando sobre como os filmes dele são sempre sobre relações entre homens. Amigos, irmãos, parentes que seja, mas são sempre sobre relações entre homens. E é engraçado, bastante monotemática a lista no geral, né? Se esse é um ponto tão forte, tão recorrente, tantos filmes são sobre isso, né? É isso, ele fala sobre o final do filme que eu não vou comentar aqui, mas ele fala pra dizer sobre como o filme contrasta aí um pouco de drama com a coisa da sociopatia do crime e tal. O que eu entendo que o filme faz, sim. Mas é assim, não é um filme ruim, mas eu tava esperando mais. Principalmente por conta do último filme do John Huston que a gente viu aqui, que foi o Sierra Madre. Esse é o quarto John Huston que a gente assiste, incluindo aí que teve o de guerra, né? Que não dá muito pra considerar um filme no sentido mais tradicional da coisa, mas teve o Falcão Maltês, o Sierra Madre, esse, e o San Pietro, que foi o de guerra. Eu já falei que eu acho que a história a ideia do Falcão Maltês é muito boa. Eu acho o filme melhor do que o livro, né? Como eu comentei lá, eu li o livro, e eu gosto mais do filme do que do livro, mas eu ainda acho que o filme não é, tipo... Ele é muito icônico, sabe? Mas eu acho que ele não é necessariamente tão bom, na minha opinião, pessoal, né? Quando eu assisti pela primeira vez eu gostei muito. Quando eu assisti pela segunda eu já não gostei tanto assim. Mas eu ainda acho ele muito melhor do que o livro. Eu acho que ele pegou a história do livro e conseguiu fazer ela ficar muito melhor do que ela era originalmente. Mas eu ainda acho que ele é mais
icônico e estereotipado de um jeito que acaba sendo positivo porque fica na sua cabeça, mas não parece ter muita coisa nele. É difícil elaborar e esse vídeo não é sobre aquele filme. Mas aí o Sierra Madre eu gostei muito, né? Eu fiz o vídeo aqui já sobre. Eu gostei bastante do Sierra Madre. Como esse filme aqui é o que veio depois do Sierra Madre, eu tava esperando mais. Pode ser um problema da minha expectativa, mas eu tava esperando mais. E aí talvez por isso eu não tenha gostado tanto assim do filme. É um filme bom. Eu sinto que sempre que a gente tem essa coisa, tipo, esse assunto estava muito em alta, então tava se fazendo muito filme sobre isso. Eu acho que não é uma boa ideia, sabe? E eu acho que na hora de você separar os filmes anos depois, dá pra separar melhor do que isso, sabe? A gente já viu aqui uns 3, 4, provavelmente mais, eu nem tô lembrando, mas provavelmente mais, só dessa leva, que eu acho que assim, dava pra ter menos quantidade. Eu não acho que esse filme aqui tem nada tão memorável assim. É um filme ok, se você quiser ver um filme de crime dessa época, não é um filme ruim, é um filme bem competente, eu acho. O Dix me incomoda muito, o Sterling Hayden, a atuação dele nesse filme, de verdade, me incomodou bastante, e é uma coisa que pra mim, na minha cabeça, tira um tanto de ponto do filme, porque era incômodo, pra mim foi incômodo de assistir esse cara atuando. Eu achei ele muito ruim. Isso realmente atrapalhou bastante. Eu acho que se não fosse esse cara me incomodando o filme todo, eu tenho certeza que eu teria gostado um tanto a mais do filme. Mesmo que talvez eu ainda considerasse ele não tão incrível assim, eu acho que eu teria gostado muito mais do filme. Mas esse cara me incomodou demais e ele é o protagonista, então ele é quem mais aparece no filme, sabe? Me incomodou demais, assim. Se o filme fosse mais focado no Doc e menos nele, eu acho que de repente eu ia gostar mais do filme. Mas bom, é isso. Então, você já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma coisa pra falar, deixa aí nos comentários. É sempre o espaço para essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!